Fala pessoal, mais um Café da Tarde / Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre o nosso Botafogo de Futebol Regatas, trazer notícias em relação ao clube do nosso coração. O Botafogo está trabalhando visando a partida de terça-feira contra a equipe da Laú, decisão pela Copa Libertadores da América, o primeiro jogo de mata-mata do glorioso na Copa Libertadores. Somente a vitória interessa para o nosso clube chegar às oitavas de final da principal competição do continente, onde a gente quer a segunda estrela. E quem vai apitar a partida será André Rojas, da Colômbia. Foi ele que apitou a partida entre Botafogo contra o Peñarol. E é o 5-0, né? E o torcedor, claro, se lembra do lado positivo, foi 5-0 e tal. Mas, claro, o placar que fica. Porém, o que a gente lembra daquele primeiro tempo foi um juiz totalmente complacente com o antijogo do Peñarol. A equipe uruguaia não jogava, ele deu pouquíssimos minutos de acréscimos. O goleiro do time aurinegro lá do Uruguai fez o que quis, enrolou, jogadores se jogavam, ele não fez nada no primeiro tempo para coibir o antijogo da equipe uruguaia. No segundo tempo, o Botafogo abre uma vantagem fantástica e isso passou meio que batido. Mas o primeiro tempo e o que esse árbitro fez foi criminoso no estádio Newton Santos. Ele não deixava o jogo acontecer. E eu espero que isso não role na partida que vai acontecer na próxima terça-feira, porque com certeza a equipe da Laú virá aqui pelo empate. Vai tentar uma estocada para tentar um contra-ataque e conseguir uma vitória. Mas se depender do que a gente sempre vê das equipes de outros países, a expectativa é do antijogo clássico e isso vai atrapalhar o Botafogo na peleja. Espero que o senhor André Rojas deixe o jogo acontecer naturalmente. Se acontecer também a situação do antijogo, que ele saiba coibir, porque, relembro, contra o Peñarol no primeiro tempo ele não coibiu o antijogo. E graças a Deus no segundo tempo, a nossa qualidade fez com que o Botafogo metesse 5-0 no time do Peñarol. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. E esse nosso conteúdo está em nome de Mais Ágil. Se você estiver precisando de uma grana, procure a Mais Ágil. De repente, a antecipação do fundo de garantia possa ser algo vantajoso para vocês. O dinheiro entra rápido na sua conta, o dinheiro entra de uma maneira muito mais vantajosa para vocês, porque é antecipação do fundo de garantia, é um recurso que você já tem. Como que funcionam todas as burocracias? Não sei te dizer. Quem vai passar todos os detalhes é a equipe da Mais Ágil. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Cliquem, entrem no WhatsApp e tirem todas as dúvidas com a equipe bem treinada da Mais Ágil. Repito o que eu sempre falo aqui em relação a qualquer parceiro do canal do TF. Você só vai fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. O Botafogo está atento ao mercado. Como eu falei com vocês aqui no canal ontem, você tem duas ideias de contratações. Aquelas para o Mundial, onde o Botafogo precisa começar a inscrever os jogadores a partir do próximo dia 2 de junho e tem até o dia 10 para que eles atuem na competição da FIFA. Depois disso, o Botafogo poderá inscrever jogadores para o Campeonato Brasileiro na terceira janela de transferências. Essa segunda janela eu coloco como janela especial. E a segunda janela, que será a janela de mais tempo, que acontecerá após o Mundial e já vai até setembro. Para o Mundial, o Botafogo pensa ali, olha as oportunidades de mercado, jogadores que possam agregar. Como a gente vem falando aqui no canal, as prioridades são um zagueiro, que você precisa por causa da incerteza do Bastos Kisanga, e jogadores do meio para frente. Com a situação do Wendel, você precisa de mais peças, né? Não para volante, deixando bem claro, como a gente comentou com vocês ontem no Noite Alvinegra. O Botafogo tem essas análises sendo feitas, o departamento de scout junto ao departamento de futebol mapeiam o mercado, claro, visando as melhores oportunidades para que o Botafogo tenha um elenco forte visando o Super Mundial. Os atletas que estão ali sendo sondados no mercado, como o Cuiabano, que tem times da Premier League de olho nele, assim como o Gregory com a situação do Al Rayyan, mesma coisa do Igor Jesus, situação de Premier League também de olho no camisa 99, além de outros atletas do Botafogo que chamam a atenção no mercado. Preocupações para essas saídas após o Mundial.
Até o Mundial, o Botafogo terá o seu elenco porque os jogadores querem jogar esta competição. E o Botafogo seria bobo se negociasse alguém agora, porque vamos colocar o exemplo do Cuiabano. Vamos supor que o Cuiabano arrebente no Super Mundial. Se ele vale hoje 10, poderá valer 15, 16, 17 milhões. Ainda mais jogando em uma linha à frente, isso acaba chamando a atenção no futebol do velho continente. Algumas equipes estão de olho no Cuiabano, né? Teve o Brighton que colocou uma proposta com valores mais baixos, o Botafogo pode receber uma nova proposta desta equipe inglesa. Então você tem várias situações que estão acontecendo no mercado de jogadores do Glorioso. Porém, o ponto 1 é reforçar o elenco. É aquilo que a gente vem falando. O nosso plantel hoje, ele tem reforços que chegaram, mas estão abaixo. Por exemplo, o Santi Rodrigues. Eu gostei muito mais do Santi jogando contra a equipe do Capital, claro, com um degrau bem mais abaixo, um adversário bem mais fraco, jogando numa linha mais central, como um camisa 10 mesmo. Ele apareceu mais, teve essa, digamos que, força de participar, de buscar o jogo, de buscar possibilidades. Eu vejo hoje o Santi como reserva ideal do Savarino. Se você não tem o Savarino, coloca o Santi. Nas beiradas, o Botafogo precisa buscar outros jogadores. Se você tem o Santi como camisa 10 reserva do Savarino, o jogador para brigar com o Savarino, creio que essa situação de um meia esteja resolvida internamente. O Santi não tendo um ponta, sendo mais esse meia, esse camisa 10, esse jogador para atuar por dentro. Você tendo Savarino e Santi, resolveu. E você tem que buscar jogadores que ganhem jogos. Talvez esse seja o grande problema do Botafogo nessa temporada. A gente teve algumas partidas que jogadores decidiram, mas foram poucas. No jogo contra o Capital a gente sentiu isso, né, de uma bola marota sobrar num pé de um jogador decisivo, dele driblar 2, 3 e fazer um golaço e nos dar uma vitória. E esse tem que ser o grande X da questão. Para o Mundial, a gente tem que ter esse jogador para ganhar jogos. É aquele jogador decisivo. Senão a gente vai depender muito do lado coletivo. E o nosso coletivo ainda não é tão forte para a gente ganhar jogos apenas no lado coletivo. Que o Botafogo saiba fazer uma boa janela de transferência. O scout do Botafogo tem todo aval do mundo. A gente tem visto algumas críticas sobre alguns jogadores, sobre algumas contratações, mas como eu falei até na live pós-jogo, se a gente pega a grosso modo, você teve ali mais contratações que já começaram a dar resultados do que contratações que não estão dando resultados. Talvez você tenha aquela descrença em relação aos atacantes, aos centroavantes que foram contratados que não estão tão bem, mas você tem jogadores que já performaram, jogadores que já valorizaram muito jogando com a nossa camisa. É torcer que as outras contratações que cheguem, elas agreguem e que o Botafogo faça boas contratações. Já tem conversas acontecendo, o Botafogo está trabalhando muito no sigilo, como a gente vem falando aqui, porque a gente sabe que vazamentos às vezes atrapalham as negociações. É torcer que tudo dê certo, é torcer que o Botafogo ele consiga fazer uma boa janela de transferências, essa janela do Mundial, e quando a gente perder jogadores, e tô sempre falando isso aqui com vocês, porque a gente vai perder jogadores, as reposições sejam à altura. A gente vai ter que ter no segundo semestre um novo encaixe de time, porque se a gente perde o Igor Jesus, é um jogador para a gente buscar um substituto, tomara que seja à altura. Será difícil, mas a gente tem que buscar um centroavante à altura. Se a gente perde um Cuiabano, teremos que buscar um outro lateral de força, porque o Marçal, infelizmente, não é um jogador que consiga jogar uma sequência de jogos tão grande. Se você perde o Gregor, esse vai ser mais complicado. Você achar um primeiro volante com o mesmo poder, com a mesma força física que o Pitbull tem. E assim vai. Vamos torcer. Confio no trabalho do Botafogo, como a gente falou no nosso giro de notícias hoje. Tudo aquilo que foi prometido pra gente foi cumprido. E algumas coisas cumpridas até a mais, porque inicialmente a SAF tinha prometido que nós iríamos brigar por títulos a partir de 25, 26. Em 25 nós já estamos no Super Mundial, algo que era inimaginável em 2022. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Esse aqui foi o nosso segundo e derradeiro conteúdo. Se acontecer alguma coisa, volto com um videozinho mais curto, alguma coisa aqui pra gente matar o nosso sabadão. Fiquem com Deus, tamo junto. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Ó, e o recadinho pro jogo de terça-feira. Se você não tem nenhum hotel, se tá vindo de outra cidade, quiser ficar, fique lá no BB Hotel, que é ali próximo ao Norte Shopping, 10 minutinhos de caminhada até o Newton Santos. De repente você mora em uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, quer fugir do trânsito, ou você mora até mesmo na cidade do Rio de Janeiro e quer dormir no hotel para não ter que pegar um trânsito complicado para voltar para casa depois do jogo, quer ficar ali nas redondezas, o BB é a dica que eu passo para vocês. Tamo juntos, beijos. Fique com Deus, até amanhã. Fui.